Olha só, de um lado, um cessar-fogo surpresa no Oriente Médio. Do outro, uma crise de fertilizantes que ameaça o preço da comida no supermercado. À primeira vista, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas e se a gente descobrisse que tudo isso está interligado? Nos próximos minutos, vamos conectar esses pontos para desvendar como uma trégua bem frágil lá do outro lado do mundo pode ter um impacto global gigantesco. Vamos nessa! Tudo começou com essa postagem aí. Do nada, Donald Trump, que na época era o presidente dos Estados Unidos, anuncia que ele mesmo intermediou um acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel. Para quem acompanha, são dois países com uma história de conflito, olha, bem longa e complicada. A notícia, claro, pegou todo mundo de surpresa e é o nosso ponto de partida aqui. E aí, claro, fica a pergunta no ar. Será que isso foi um avanço diplomático de verdade? Um passo real em direção à paz? Ou foi só uma pausa tática, sabe? Um respiro no meio de uma guerra muito maior? Para descobrir, a gente precisa olhar os detalhes por trás desse anúncio. Porque é isso. Esse cessar-fogo não surgiu do nada, não. Ele tem condições, tem interesses ocultos que vão muito, mas muito além das fronteiras do Líbano e de Israel. Tem jogadores bem mais poderosos mexendo as peças nesse tabuleiro. E olha só que interessante quando a gente olha os termos do acordo. A trégua é de só 10 dias e, na verdade, foi uma condição imposta pelo Irã para continuar negociando diretamente com os Estados Unidos. Aí, o Hezbollah, que é a grande força política e militar no Líbano, falou: tudo bem, a gente respeita, mas só se Israel parar os ataques. Fica bem claro que a conversa de verdade aqui é entre Washington e Teherã. Tá, mas por que essa negociação é tão urgente? Para entender isso, a gente precisa ampliar o nosso foco, olhar para o mapa e se concentrar num ponto específico: o Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. O que está rolando ali é um jogo de pressão perigosíssimo. De um lado, o Irã começa a dificultar a passagem de navios para forçar o preço do petróleo a subir no mundo todo. Em resposta, os Estados Unidos anunciam um bloqueio naval para tentar sufocar a economia iraniana, e enquanto as potências ficam nessa medição de forças, o custo humano dessa escalada na região já atinge números, francamente, alarmantes. Os números são devastadores. Só em Gaza, as mortes confirmadas desde o começo do conflito já passaram de 72 mil. É um número que choca. No Irã, que está ali no centro das tensões navais, o número de vítimas fatais confirmadas já ultrapassa 3.400. E no Líbano, a crise humanitária é imensa. São 1.200.000 pessoas forçadas a deixar suas casas. Para você ter uma ideia, isso são mesmo que 1/5 de toda a população do país. É gente demais. E o risco vai muito além do custo humano ali na região. Como esse oficial da ONU alerta, as interrupções no Estreito de Hormuz podem acabar gerando uma crise humanitária global, afetando o nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina. E aqui está o pulo do gato, a grande conexão. Quase 1/3 de todos os fertilizantes do mundo passa por aquele estreito. Sem eles, a produção de alimentos diminui e os preços, disparam. Estamos falando de uma ameaça direta à segurança alimentar global. Tudo desencadeado por um conflito regional. É por isso que outras potências mundiais estão se mexendo, e rápido. E o Brasil? Como é que entra nessa história toda? A estratégia brasileira tem sido dupla. De um lado, uma retórica forte, defendendo princípios. Do outro, o que os especialistas chamam de realpolitik, que é basicamente agir de forma pragmática, focando no que é melhor para a economia do país. No campo da retórica, a posição é bem clara. O presidente Lula tem criticado duramente a política externa dos Estados Unidos, afirmando que nenhum país tem o direito de ameaçar a soberania de outro. É uma condenação baseada nos princípios do direito internacional. Só que, ao mesmo tempo, na prática, o Brasil fortalece seus laços econômicos. Esses números aqui mostram o tamanho das parcerias com a Alemanha e a Espanha, focando em setores estratégicos como tecnologia, energia e minerais críticos. Ou seja, enquanto o discurso condena a instabilidade, a ação busca garantir a estabilidade econômica do país. E isso vai ainda mais fundo com a chamada diplomacia mineral. O Brasil está se movimentando para ser um fornecedor-chave de minerais que são essenciais para a transição energética e tecnológica, negociando acordos que colocam o país numa posição de mais valor na economia global. Outro ator fundamental nesse cenário todo é, claro, a China. A relação dela com o Irã é antiga, é complexa e foi evoluindo ao longo das décadas, mas sempre com um olhar muito estratégico. Para a gente entender o interesse chinês, é só olhar este gráfico. 1/3 de todo o petróleo que a China importa passa pela região do Golfo.
Qualquer instabilidade ali representa uma ameaça direta à segurança energética deles e, por consequência, a toda a sua economia. E essa dependência energética foi moldando o apoio chinês ao Irã ao longo do tempo. Nos anos 80 era a venda direta de armas. Nos anos 90 a estratégia mudou para a transferência de tecnologia. Hoje, para contornar as sanções internacionais, a China fornece os chamados componentes de uso duplo, peças que podem ser usadas tanto num trator quanto num míssil, por exemplo. É uma estratégia sutil para continuar o apoio sem violar as regras diretamente. E a posição da China ficou ainda mais clara recentemente, com este veto na ONU. Juntamente com a Rússia, a China bloqueou uma resolução que buscava exatamente garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz. Foi uma manobra diplomática que protege seus interesses e os do seu parceiro estratégico, o Irã. Bom, chegamos ao final e agora é hora de conectar todos esses fios que a gente foi desenrolando. O que um cessar-fogo no Líbano tem a ver com diplomacia brasileira e com a estratégia chinesa? A resposta é absolutamente tudo. Então, para resumir, a frágil trégua que a gente viu no início é um sintoma da tensão entre EUA e Irã. Essa tensão, por sua vez, ameaça fechar o Estreito de Hormuz, o que pode levar a uma crise global de alimentos. Em meio a isso, países como o Brasil jogam em duas frentes, com retórica e pragmatismo, enquanto potências como a China jogam um xadrez de longo prazo para garantir seus interesses estratégicos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que fica no ar. Será que estamos testemunhando os primeiros passos para uma solução diplomática, uma desescalada? Ou será que todos esses eventos são apenas o prelúdio, as peças se movendo no tabuleiro antes de um conflito muito maior e mais devastador? A resposta ainda está em aberto.